Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de pronomes demonstrativos. O que você vai aprender nesta aula? Eu preparei uma aula para você. Você vai ver, ela está super completa. Não há nada de pronomes demonstrativos que eu não vá falar. Tudo que se vê nas provas, você vai ter na aula de hoje. Tudo de pronomes demonstrativos. A gente vai começar falando dos pronomes demonstrativos e o uso desses pronomes no texto. Quando é que se usa isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela? Depois você vai entender a aplicabilidade dessa teoria naquelas questões que perguntam. Você vai ver já agora. Vai ver na sequência. Se o pronome aponta para o espaço, para o tempo ou para o texto. Depois de você aprender a usar os pronomes demonstrativos desta maneira, buscando saber se eles apontam para o espaço, tempo ou texto, depois disso, nós vamos aprender as funções textuais dos pronomes demonstrativos. Então, você vai entender a diferença de anáfora, catáfora, vai entender o que significa função esofórica ou função deitica, são sinônimos. Então, você vai desde emprego de pronomes demonstrativos, ou seja, quando é que se usa um, quando é que se usa o outro, até função textual dos pronomes demonstrativos. Tudo numa única aula. Nós vamos começar, então, na teoria. Primeira coisa, primeiro susto que eu levei quando eu fui estudar o assunto que você vai estudar comigo agora foi quando eu entendi que na hora de usar o pronome demonstrativo, eu teria que fazer uma pergunta antes de usar. Eu teria que perguntar se o demonstrativo que eu estou usando ali naquela frase é um demonstrativo que aponta para o espaço, tempo, texto. Vou repetir. Toda vez, você vai ver que isso vai mudar completamente a sua maneira de resolver as questões de concursos. Toda vez que você tiver que usar um pronome demonstrativo a partir de agora, a partir deste vídeo, toda vez que você estiver ali diante de uma questão em que a banca queira que você diga qual pronome demonstrativo utilizar, isto, aquilo, esse, enfim, você vai ter que primeiro perguntar. Se você não perguntar se é espaço, tempo ou texto, você vai continuar errando as questões. Espaço, tempo ou texto. Repita comigo. Espaço, tempo ou texto. Como assim, Adriana, espaço, tempo ou texto? São 3 as situações de uso do demonstrativo. 3 situações, ó. O nome disso é 3 situações de uso. Se você não perguntar qual é a situação de uso do demonstrativo, você não vai conseguir matar a questão. Então, já mudou, pronto, acabou. Você não vai mais falar como você falava. Você já mudou, você vai ter que pensar muito antes. Eu me lembro de que uma amiga minha, na época em que eu era... lá na época em que eu morava em Niterói, tem alunos de Niterói aí no Ao Vivo hoje. Lá em Niterói, eu tinha lá os meus alunos presenciais e tinha muito aluno que era amigo meu, porque Niterói é uma cidade relativamente pequena, perto de uma cidade grande como Rio de Janeiro. É uma cidade pequena no estado do Rio. E aí todo mundo se conhece, relativamente, né, pequeno. E aí eu me lembro que eu dava aula ali, todo mundo se conhecia, e aí os meus amigos iam assistir aula comigo. É diferente, né, você dá aula para amigo, né? Amigo que já te conhece, vai assistir a aula e tal. E depois você sai, acaba a aula, e dali você vai tomar um chopp, é diferente, né? É estranho, principalmente pro amigo. Por quê? Porque eu me lembro de uma amiga minha que depois da aula, a gente saiu, como a gente sempre fazia, a gente saiu depois da aula, ela assistia a aula comigo à tarde, aí a gente saiu à noite. E eu percebi que ela estava falando muito devagar, muito devagar. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa com ela nesse período, tarde e noite, porque ela tá demorando muito. Aí eu percebi que ela estava demorando muito para falar na hora em que ela usava os demonstrativos. Ela demorando muito. Isto, espaço, tempo ou texto. É isso que vai acontecer. Até você internalizar as regras, pode ser que você demore um pouco para falar, mas depois melhora de novo, tá bom? Que aí você já vai ter internalizado. Foi o que aconteceu com ela. Então, diante de cada uso demonstrativo, ela, antes de usar, ela perguntava se era espaço, tempo ou texto. Por que eu tenho que fazer essa pergunta, Adriana? Porque dependendo da situação de uso, você vai usar
um ou outro demonstrativo. Dependendo da situação de uso, você escolherá um ou outro. Então, qual é a diferença de situações de uso? A primeira é no espaço. É aquela em que você usa o demonstrativo para apontar para algo que esteja ali no espaço, perto de quem fala, ou de com quem se fala, ou distante de ambos. Segunda situação de uso é demonstrativo apontando para o tempo. Então, você queira falar, digamos que você queira falar do passado, da semana passada. É o uso demonstrativo no tempo. E a terceira situação de uso do demonstrativo é aquela em que ele é utilizado para apontar para o próprio texto, que é o que a gente chama de referência endofórica. Isso tudo você tem que saber. Quando terminar a aula de hoje, você tem que saber isso tudo que eu estou falando. Endofórica, dentro do texto. Tá bom, então vamos lá. São 3 situações e eu vou fazer um aquecimento aqui com você. Ó. Vou até tirar daqui e vou fazer um aquecimento com você. Para cada frase que eu trouxer, frases curtas, estou começando a aula, estou te ensinando a pensar. Para cada frase que eu trouxer, você vai me dizer qual das 3 situações é. Espaço, tempo ou texto. Tudo bem? Então vai. Ó, frases curtas, vai começar. Espaço, tempo ou texto. Vai. Ó, primeira frase. Você mora aqui neste coração. Você mora neste coração. Espaço, tempo ou texto. Vamos, é aquecimento, vai. Você mora neste coração. Espaço, tempo ou texto. Eu estou usando o demonstrativo para apontar para onde? Para o tempo? Para o texto? Para alguma coisa que eu falei no texto? Ou para o espaço? Espaço. Quando eu digo você mora neste coração, eu estou apontando para o coração que eu tenho, meu coração. Uso demonstrativo apontando para o espaço, algo que está perto de mim. Tudo bem? Segunda frase. Isso posto, a sentença deverá ser publicada e arquivada. Eu esqueci a linguagem jurídica. Mas é mais ou menos isso. Isso posto, esta sentença deverá ser isso posto. Isso posto, a sentença deverá ser publicada e aí? Que uso demonstrativo é esse? Vai, espaço, tempo ou texto? Isso posto, a sentença deverá ser publicada. Texto. Eu estou apontando para o que eu disse antes. Isso posto. Isso posto, ou seja, diante disso que eu falei no texto. Então, é uma referência endotextual, endofórica. Tá, beleza. Se eu chego para você e falo assim, putz, um dia desses... Presta atenção, ó, terceira frase. Um dia desses, eu estava caminhando na praia e encontrei a fulana. Um dia desses, eu estava caminhando na praia e encontrei a fulana. E aí? Espaço, tempo ou texto? Um dia desses, eu estava caminhando e encontrei a fulana. Espaço, tempo ou texto? Um dia desses. Ora, eu estou falando de um tempo desses tempos que passaram. Quando eu falo um dia desses, eu estou falando dos dias que eu passei, né? Então, é tempo. Um dia desses dias que eu vivi. Então, é tempo. Tudo bem? Um dia desses, tempo. Pronome apontando para o tempo. Tá bom. Dezembro. Esse mês é o meu preferido. E aí, espaço, tempo ou texto? Se liga que o negócio está ficando mais complicado. Presta atenção, a gente já está resolvendo questão de concurso. Olhe para mim. Dezembro, esse mês é o meu preferido. Espaço, tempo ou texto? Dezembro, esse mês é meu preferido. O outro lá vai dizer tempo, porque dezembro é um mês. E como ele falou esse mês, então é tempo. O outro lá vai falar isso. Você não. Presta atenção. Dezembro, esse mês é meu preferido. Quando eu digo dezembro, esse mês é meu preferido, então eu estou falando do quê? Do texto. Estou apontando para o que foi dito antes. Deixa de ser tempo para ser texto. Agora, se eu retirar a referência textual, se eu simplesmente, última frase, desafio final, presta atenção. Frase anterior foi dezembro, vírgula, esse mês é meu preferido. Texto. Eu estou retomando o que eu disse. Referência, texto. Última frase. Este mês é meu preferido. Quando eu digo este mês é meu preferido, eu estou apontando para quê? Para o espaço, para o tempo ou para o texto. Se eu digo este mês, eu disse qual foi o mês no texto? Não.
Eu não estou dizendo. Na anterior eu disse, dezembro, esse mês é meu preferido. Agora, na frase que eu digo agora, eu não disse qual é o mês. Eu disse, este mês é meu preferido. Deixo de apontar para o texto e passo a apontar para fora dele. Tempo. Então, na última frase é tempo. Isso aí, entendeu? Esse aquecimento, que parece uma brincadeira, ele já te joga para outro nível da teoria. Ele já te mostra que são 3 as referências de uso do pronome demonstrativo. Ou ele aponta para o espaço onde se está, ou ele aponta para o momento que se vive, ou ele aponta para o texto, que é o que a gente chama de endofórica. Os 2 primeiros são as funções esofóricas. Por enquanto você não vai entender muito isso, mas eu já quero que você anote. Tempo e espaço são funções esofóricas ou deiticas, ou seja, são aquelas situações em que o pronome aponta para o que está fora do texto. Pode ser no espaço em que se fala aquilo, ou no momento em que se fala aquilo. Já no texto, apontando para o texto, é aquilo que a gente chama de endofórica. Endofórica é aquela situação de uso em que o pronome aponta para dentro do texto. E quando ele aponta para dentro do texto, você vai ver, pode ser anafórica, que é aquela que retoma, e catafórica, que é aquela que avança. Isso tudo você vai ver agora com calma comigo na sequência da aula, tá bom? Então a gente vai começar, agora que você entendeu que são 3 situações de uso do demonstrativo, apontando para o espaço, apontando para o tempo e apontando para o texto. Você vai, neste vídeo, aprender a usar cada um deles. Quando é que se usa isto, este, esta, isso, esse, essa, aquilo, aquele, aquela. Tudo bem? Então, vamos embora lá. Isto, este, esta. Vamos começar pelo espaço. No espaço, toda vez que eu quiser apontar para o que está perto do falante, vou usar isto, este, esta. Este material aqui é meu. No espaço, toda vez que eu quiser apontar para algo que está longe do falante, mais perto do ouvinte, eu vou usar isso, esse, essa. Esse material aí é meu. Ainda no espaço, se eu quiser apontar para algo que esteja distante dos dois, distante do falante e do ouvinte, eu vou usar aquilo, aquele, aquela. Aquele material ali é meu. Então, presta atenção, olhe para mim. Primeiro uso, matamos. Primeira situação de uso é uso demonstrativo no espaço. É aquela situação em que o pronome demonstrativo aparece, apontando para algo que está fora do texto, no espaço onde se fala. Onde se fala aquilo, né? Onde se está. Beleza. Se é para apontar para algo que está perto de mim, eu uso isto, este e esta. Então, esta caneta. Você mora neste coração. Não é assim? Agora, se eu quero apontar para algo que esteja com você, ouvinte, aí eu vou falar, esse seu material aí. Esse seu material aí é da minha aula aqui. Tudo bem? E se estiver distante de ambos, aquilo, aquele, aquela. Adriana, isso é difícil? Não, esse uso do demonstrativo no espaço é a aulinha que a gente teve lá na escola. A primeira aulinha de pronome demonstrativo falava disso. Perto do falante, isto, este, esta. Perto do ouvinte, isso, esse, essa. Distante de ambos, aquilo, aquele, aquela. Isso aí é muito fácil, você aprendeu isso já muito antes de mim. Muito antes de você me conhecer, você já sabia isso. Tudo bem? Então isso é fácil. Tá, beleza. Mas as pessoas erram? Erram. Por exemplo, quer ver? Erro muito comum em redação. Se você quer, você manda um ofício. Então, digamos que eu seja do Tribunal de Justiça, eu sou do TJ e você é do TRT. Eu solicito informações, eu estou aqui redigindo um ofício, solicitando informações acerca do processo que está aí com você. Com você, eu estou mandando o ofício para você. Como é que eu vou escrever isso? Eu vou falar, solicito informações acerca deste processo que tramita no seu tribunal, ou eu digo, solicito informações acerca desse processo que tramita no seu tribunal. É muito comum a confusão. Então, vou repetir. Solicito informações acerca deste processo que tramita no seu tribunal ou desse processo que tramita no seu tribunal. Deste ou desse. Eu estou falando com você. Ora, se eu estou escrevendo,
eu tenho sempre que pensar na pessoa que escreve, nunca na pessoa que vai receber. Na hora que você estiver escrevendo, pense em você. Não é para pensar assim, eu vou mandar a correspondência, o ofício, mas o processo está lá com a pessoa. Então eu vou pensar que quando a pessoa estiver lendo, vai estar perto dela. Então eu vou falar este. Não! Você tem que pensar em você. Tome sempre como referência o falante, aquele que produz o discurso. Então, o que eu vou dizer? Solicito informações acerca desse processo que tramita no seu tribunal. Como vai essa cidade onde você foi morar? É assim que eu tenho que falar, não vou falar como vai esta cidade onde você foi morar. Encaminho esse e-mail ou encaminho este e-mail? Como é que eu vou dizer isso? Encaminho este e-mail solicitando informações acerca do processo ou eu digo encaminho esse e-mail? Não, você vai dizer encaminho este e-mail, porque o e-mail não está comigo, sempre tomando a referência de quem escreve. O e-mail está comigo, então está perto de mim que falo, encaminho este e-mail. Tudo bem? Encaminho este e-mail para requerer aí, lá. Tá bom? Este e-mail desse processo que tramita no seu tribunal, você ainda mora neste coração. Não sei o que se passa nessa sua cabecinha. E daí por diante, tá? Entendeu o uso? Beleza. Isso foi espaço. Agora a gente vai falar do tempo. Uso demonstrativo no tempo, você vai usar isto, este e esta em duas situações. Ou para falar do presente. Exemplo. Estes dias têm sido agradáveis. Eu usei estes para falar do presente. Ou para falar de um futuro próximo. Nestas férias viajarei. Então preste atenção, isso aí você tem que memorizar. São duas situações de tempo. Você vai usar isto, este e esta, ou no presente, ou no futuro próximo, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Claro que no dia a dia, você não precisa demorar tanto para falar como aquela minha amiga que ficou demorando muito para falar as coisas depois que teve a aula. No dia a dia, você pode trocar, usar um no lugar do outro. Mas na hora de redigir, na hora da prova, você tem que seguir à risca essas regras. Então, por exemplo, se eu quero falar do próximo fim de semana, nós vamos nos encontrar no próximo fim de semana. Como é que eu falo? Nesse fim de semana nós nos vemos ou neste fim de semana nós nos vemos? E aí, olhe para a teoria. Como é que eu vou falar? Não é no próximo fim de semana? Não é num futuro próximo? Então eu vou dizer, neste fim de semana nós nos vemos. Estas férias têm sido maravilhosas. Presente ou futuro próximo. Neste fim de semana nós nos vemos. Estes dias têm sido agradáveis. Presente, têm sido agradáveis. Nestas férias, ou seja, as próximas férias, viajarei. Tudo bem? Ainda no tempo, vem. Para falar do passado não distante, você vai usar isso, esse e essa. Nesse domingo, fui ao Maracanã. Então, por que eu usei nesse domingo? Porque é um passado não distante. Então, veja, nesse domingo eu fui ao Maracanã. Neste domingo, que é o próximo, irei novamente. Então, tome cuidado. Nesse domingo eu fui, nesse domingo passado. Neste domingo, que é o próximo domingo, irei. Tá bom? Isso, esse, essa para passado, isto, este, esta para futuro. É aí que as pessoas trocam, já reparou? As pessoas falam assim, nesse fim de semana nós nos vemos. Não, neste fim de semana nós nos vemos. Nesse fim de semana nós nos vimos. Entendeu a diferença? Tá bom? Tá. Ainda no tempo. Quando é que eu uso aquilo, aquele, aquela? Aquilo, aquele, aquela. No tempo, você vai usar em duas situações. Ou você usa para passado distante, ou você usa para futuro distante. Presta atenção, aquilo, aquele, aquela, você vai usar para passado ou futuro distantes. Aquelas férias de 2000 ou aquelas férias de 2030. Conserte esse erro de digitação aí para mim. Ou você usa para o passado distante, aquelas férias de 2000 foram maravilhosas, ou você usa para futuro distante, aquelas férias de 2030 serão maravilhosas. O importante é você entender essa lógica aí. Aquilo, aquele, aquela, você vai usar para qualquer referência que esteja distante. Seja o passado, aquelas férias de 2010, ou um futuro distante.
Não é comum a gente usar no dia a dia para o futuro, mas está correto. Então, se eu chego para você e falo assim, daqui a uns 2 anos, digamos que você fale assim para mim, Dri, daqui a uns 2 anos eu já quero estar com o meu salário, o meu emprego público. Naquelas férias de 2024, sei lá, não estou fazendo conta aqui não, mas naquelas férias de 2022, 2023, eu já estarei em Paris. Você está jogando para o futuro. Não é comum, as pessoas usam muito para o passado, né? Naquelas férias de 2010, eu curti muito, entendeu? Mas você pode usar também para o futuro. Sabe aquela expressão que a gente escuta muito por aí, que diz, naquela época eu era feliz e não sabia? Você não fala assim? Naquela época eu era feliz e não sabia. Esse é o uso demonstrativo para o tempo distante, naquela época. Você está apontando para um tempo distante, por isso que eu usei o aquela, porque eu estou mostrando que isso é um passado distante. Sabe aquela expressão que você fala assim, olha, ela está naqueles dias. As pessoas não falam, hoje ela está naqueles dias. Por que a pessoa usa naqueles? Porque é distante. Quando você fala, ela está naqueles dias, é como se você dissesse naqueles dias que, olha, todo mundo quer distância desses dias. Por isso que as pessoas usam naqueles dias. Distante no tempo. Quer-se distância desses dias. Olha que legal. Agora, para fechar essa teoria, uso do demonstrativo no texto. A utilização no texto é a que mais cai em prova. Uso demonstrativo no texto. Então, vamos lá. Apontando para uma informação que virá adiante no texto. Eu vou usar isto, este, esta. Exemplo. Este número é a dica do teste, 7. Por que eu usei este? Porque eu estou apontando para o que vem depois. Este número, 7. Isto, este, esta, apontam para o que vem adiante no texto. Ainda no texto, isso, esse, essa, indicam uma informação que já apareceu no texto. Exemplo, 2. Esse número é a dica do teste. Quando você diz esse número é a dica do teste, esse está retomando o que foi dito anteriormente. Retoma o que foi dito anteriormente, isso, esse, essa. É por isso que nas redações, o ideal é que se fale diante disso e não diante disto. O ideal é que se fale isso posto. Diante disso, isso posto. Por que que é o ideal? Eu digo o ideal pelo seguinte. Presta atenção que eu vou falar. Presta atenção, que é para você não ter mais essa dúvida. Eu digo que é o ideal, por quê? Você pode até escrever diferente. Você pode falar diante disto, você pode falar isto posto, mas essa não é a melhor opção. O que eu quero dizer é o seguinte, a melhor opção, toda vez que você quiser retomar o que foi dito, isso, esse e essa. Isto, este, esta, podem retomar o que foi dito? Até podem modernamente. Os autores já aceitam. Mas, nas provas de redação, norma culta, registro formal, não use. Tá, entendeu? Mas se você ler alguém que usou, não fique assim, zoando. A pessoa falou diante disto, tá errado, porque tem que ser diante disso. Não zoe do verbo zoar. Por quê? Porque não está tão errado. É que, pela norma culta tradicional, o ideal é isto, este, esta, apontando para o que vem depois, isso, esse, essa, retomando. Por isso que o ideal é diante disso, isso posto e não isto posto. Mas não é para zoar a pessoa que usou isto posto, porque senão ela vai tirar onda com você dizendo, mas já há autores que aceitam. Beleza, autores que aceitam, mas você, na sua redação, se escrever, vai levar pau, porque as bancas não aceitam na redação. Então, na redação, você tem que usar isso posto diante disso, por causa disso, e não por causa disto. Entendeu? Tá bom. A gente está falando do texto.
Organize-se comigo. Olha, no texto, se eu quero apontar para o que vem depois, isto, este, esta. Se eu quero retomar o que já apareceu, isso, esse, essa. E o aquilo, aquele, aquela? Aquilo, aquele, aquela, nós vamos usar somente quando houver 2 antecedentes ou mais. Olha, acrescente, ó, com 2 antecedentes ou mais. Você vai usar este para o mais próximo e aquele para o mais distante. Então, veja, José e João estudaram. Este, retomando João. Aquele, retomando José. Tudo bem? Então, se eu tiver 2 ou mais antecedentes, eu vou usar este para o mais próximo e aquele para o mais distante. Tá. Tudo bem? Acho que tudo bem, né? Tá. Só que não. Antes de eu entrar nos exercícios com você, deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar, deixa eu pegar um espaço aqui. Antes da gente fazer um estrago nos exercícios, eu vou colocar para você frases que dão problema no dia a dia, que trazem dúvidas nas provas, frases curtas. E você vai me dizer certo ou errado para cada frase. Tudo bem? Então, vem comigo. A gente está fechando, mas agora a gente vai colocar observações finais. Essas observações finais, elas falam de uma coisa que cai muito em prova, que eu já falei, que é o uso do demonstrativo. Pegue a sua caneta e papel. O bicho vai começar a pegar agora. O uso do demonstrativo no texto. Então, nessas observações finais, eu vou colocar frases que digam respeito ao uso do demonstrativo no texto. No texto, que é o que mais cai em prova. Lembra que eu falei? O que mais cai não é demonstrativo apontando para o espaço, nem para o tempo. O normal, o mais comum, é no texto. Então tá, quais são as dúvidas mais comuns? O que cai muito em prova? Frases curtas, vem. Se eu digo assim, ó. João, José e Pedro estudaram. Se eu disser, esse foi aprovado. E aí? Certa ou errada essa frase? Eu quero que você me diga, certa ou errada. João, José e Pedro estudaram. Esse foi aprovado. Só quero que você me diga, tá certo ou errado isso que eu tô falando? Tá tudo bem? Imagine que João, José e Pedro estejam viajando depois da prova. Eles fizeram a prova e viajaram para esperar o resultado. Vamos esperar em Paris. Aí estão lá em Paris. Aí alguém manda uma mensagem dizendo, ó, João, José e Pedro estudaram. Esse foi aprovado. Quem vai comemorar? Ou ninguém vai comemorar, porque não vai saber quem é? E aí, tá tudo bem dizer esse foi aprovado? Errado. Tá errado. Quem é que vai saber qual é o referente do esse? Esse quem? Adriana. Então quer dizer o seguinte, este, tá beleza, Pedro. Aquele, tá beleza também, João. Este tá certo, tá retomando Pedro. Aquele tá certo, tá retomando João. Mas esse tá retomando quem? Esse quem? Tá errado. Quando você tiver 2 ou mais antecedentes, só use este ou aquele, não use esse. Porque esse trará ambiguidade referencial, ou seja, eu não vou saber qual é o referente. Esse quem? Ah, mas Adriana, é que eu li num livro que eu não sei qual, parece corrente, que alguém me disse que eu não sei quem, que quando eu tenho 3, esse é pro do meio. Claro que não. Claro que não.
Aí não dá para explicar um negócio desse jeito. Como é que eu vou saber que esse é o do meio? Sabe-se lá, o José, coitado, tá lá. Você acha mesmo que ele vai comemorar, que ele vai saber que esse está retomando do meio? Balela. Com 2 ou mais, não tem negócio de esse para o do meio. Este para o mais próximo, aquele para o mais distante. E para os do meio, você vai usar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Você vai usar numerais ordinais. Porque se forem 4... 5, como é que eu vou saber que esse é o do meio, sei lá, não tem meio, tá bom? Então, com 2 ou mais referentes, não use esse. A não ser que, mais uma frase. João, José e Pedro estudaram. Esses foram aprovados. E aí, tudo bem dizer esses foram aprovados? Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos, é para você dizer certo ou errado, ó. Certo ou errado? Certo. Agora tá certo por quê? Porque o pronome esses está retomando todo mundo. João, José e Pedro. Tá lindo, porque eu acabei de aprender que quando eu quero retomar tudo que eu disse, quando for uma função resumitiva, guarde isso que eu tô falando, que isso vai te ajudar muito. Com função resumitiva, isso, esse e essa. Tá, beleza agora, porque eu tô retomando todo mundo. Tudo bem? Bora mais, tá acabando, ó. Desafios finais, observações finais. Se eu digo assim, o processo 54A foi julgado. Esse será publicado, arquivado. Você não publica o processo, né? Você publica a decisão. Então, vem, ó, esse será arquivado. Certo ou errado? O processo blá, blá, blá foi julgado. Esse será arquivado. Posso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tá lindo. Certo. Quando eu digo esse será arquivado, eu estou retomando o processo de que eu falei. Ora, o processo 54A. Diferentemente lá daquela primeira frase em que eu queria lá apontar para o do meio. Aí não dá, esse para o do meio. Mas agora, se eu tenho um referente, e se eu quero apontar para ele, no meu texto, na minha redação, é isso que eu vou ter que escrever. Isso, esse e essa. Retomando o processo, tá bom? Agora, se eu disser o processo 54A foi julgado, este será arquivado. Certo ou errado? O processo 54A foi julgado. Este será arquivado. Certo ou errado? Certo ou errado? E aí, certo ou errado? Este será arquivado. A gente está falando do processo 54A. Ele foi dito no texto. Ele foi mencionado no texto. E aí, este processo será arquivado? Posso? Aí é que tá. Se for numa prova de redação, você redigindo sua redação, sua discursiva, tá errado. Por quê? Porque você acabou de ver que se eu quero retomar o que foi dito, eu vou usar isso, esse e essa. Então, se é um processo só, se eu falei de um, se eu estou retomando o que eu acabei de dizer, então é esse processo. Agora, se eu dissesse, ó, vou mudar, vou colocar uma coisa diferente, ó. Os processos 54A e 54B foram julgados. Este será arquivado. Última frase, aproveite. Este será arquivado. Certo ou errado? Certo ou errado? Posso? Sim ou não? Posso. E aí? Posso. Agora sim. Porque eu tenho mais de um referente. Se eu tenho mais de um, então eu estou usando este para retomar o mais próximo. O item está certo. Tudo bem? E agora eu vou fazer uma observação final aqui.
Sabe aquela frase anterior que eu disse que está errada? Ela está errada numa redação. Não é um erro grave, mas numa redação é. Então, no dia a dia, numa prova de gramática, está certo. Adriana, do que você está falando? Por exemplo, eu tive um aluno uma vez que... Presta atenção, estou falando disso aqui, ó. Visualize o que eu estou falando, que é para você não ficar com dúvida. Tá vendo o eixo aqui, retomando o que foi dito? Eu não disse que estava errado, porque era um referente só. Quando é um referente só, eu vou ter de usar o quê? Peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar. Ó, quando é um referente só, eu tenho que usar isso, esse e essa, não é? E eu estava apontando para o processo 54A, não é? Então, está errado em uma redação. Só que, numa prova de gramática, não está errado. O que eu estou querendo dizer é, dependendo da banca, Sebrasp, por exemplo, é uma banca que aceita o isto, este, esta, retomando o que foi dito e está próximo. Sebrasp, por exemplo, consideraria esta frase correta, ó, o este, retomando 54A, na prova de gramática. Mas na prova discursiva, a banca não considera isso correto. E aí eu preciso fechar esse vídeo comentando uma vez um aluno meu que precisava de muito pouco para entrar nas vagas, ele entrou com recurso, me pediu ajuda para entrar com recurso contra a banca numa prova discursiva. Que na prova discursiva, a banca penalizou 5 vezes o uso dele, do aluno, do isto, este, esta, retomando. Tinha que ser isso, esse e essa. Então, a banca foi lá e canetou, penalizou o aluno. Aí o aluno pegou conseguiu achar, naquele mesmo concurso, uma questão em que a banca aceitava o isto, este, esta, retomando o que foi dito quando não há mais de 2, retomando mais próximo. O isto, este, esta no lugar do isso, esse e essa. Ou seja, a banca aceitou, considerou a frase correta, gramaticalmente falando, mas na prova discursiva penalizou o aluno. Aí o aluno, esperto, entrou com recurso falando, como assim, Sebrasp? Como assim? Você disse que na redação estava errado, mas no mesmo concurso você aceitou isso na prova. Era uma questão de reescritura, a banca queria saber se estava errado, ela usou o este retomando o elemento que foi dito e não esse, e estava certo. E como é que ela penalizou o aluno na prova discursiva? Aí o aluno, esperto, juntou tudo, entrou com recurso. Pergunta se a banca aceitou. Não. A banca respondeu, existem 2 tipos de discurso na situação que você me traz. Aquele discurso que já está no texto, que é da prova de gramática. Na prova de gramática, problema nenhum, a gente está falando de um outro autor, a gente está falando de um outro tipo de discurso. Mas na sua redação, na sua discursiva, o aluno deve privilegiar a escrita formal culta, ou seja, você vai ter de trabalhar com essa bipolaridade. A banca aceita isto, este. Isso é um exemplo de banca. Estou falando que isso é geral, não é só o Sebrasp. A banca aceita isto, este, esta, no lugar de isso, esse e essa, retomando, se for a prova de gramática. Mas numa prova discursiva, não aceita. Então, essa última construção, ela está errada, mas é aceitável na prova de gramática. Não estranhe se aparecer como certa. Mas, numa redação, não é recomendável. Entendido? Para cada uma dessas frases, você vai preencher as lacunas com este, esse ou aquele, usando as variações quando necessário. Lembre-se de, em cada situação, em cada frase dessas, você perguntar se é espaço, tempo ou texto. Espaço, tempo ou texto. Só depois de você identificar espaço, tempo ou texto, aí você coloca a resposta. Tudo bem? 1. Livro que estás lendo é infantil? Espaço, tempo ou texto. Espaço, tempo ou texto. Ele está falando de um livro que a pessoa está lendo. É um livro que a pessoa está lendo, o livro está no espaço. Tá, beleza. Tá bom, agora que eu sei que está no espaço, eu pergunto, perto do falante ou perto do ouvinte? Quando ele diz livro que estás lendo, é porque está na mão de quem lê, né? A pessoa está lendo lá, ouvinte. Ouvinte. Então, é esse livro que estás lendo. Tudo bem?
Esse, porque está nas mãos de quem lê, do ouvinte, tá? 2. Não, livro que estou lendo é sobre política. Continuo falando do espaço. Continuo falando do espaço. Estou apontando para um livro que está ali espacialmente, está fora, né? Está no espaço onde se fala. Beleza. Agora, veja, busque aqui dicas, pistas na frase. Quando ele diz estou lendo, então está nas mãos do falante. Então, não este. Tá bom? 3. Guilherme, traga-me CD que ficou lá no seu quarto. Espaço, tempo ou texto. CD que ficou lá no seu quarto. Espaço. Tá bom, tá apontando para um CD que está ali no espaço de produção textual. Tá bom. Perto de quem fala, perto de com quem se fala ou distante de ambos. Quando eu digo CD que ficou lá, então eu estou dizendo que está distante de ambos. Distante de ambos. Então, como é que vai ser? Guilherme, traga-me aquele CD que ficou lá no seu quarto. 4. Espaço, tempo ou texto. Espaço, tempo ou texto. Eu estou falando do tempo. Eu estou falando de um momento, né? Tempo. Tá bom. Agora eu vou buscar pistas na frase. Tempo, presente, passado ou futuro. Quando eu digo visitarei, é futuro. Então, é futuro. Agora eu preciso pensar se é um futuro distante ou um futuro próximo, porque tem diferença, né? Se é um futuro próximo, isto, este, esta. Se é um futuro distante, lembra? Distante, você vai usar aquilo, aquele, aquela. Distante. E aí, é próximo ou distante? Quando eu digo um dia, blá, 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 eu estou falando de um futuro próximo, porque é um dia dos dias que virão. Futuro próximo, um dia dos dias que virão. Então, um dia destes. Futuro próximo. Outra coisa, por que está no plural? Porque, deixa eu só colocar aqui para você visualizar. Por que é plural, um dia destes? Porque eu estou falando um dia, 2 dias que virão. Um dia entre os dias que virão. Por isso que tem de ser plural. Um dia entre os muitos dias que virão. Um dia destes. Agora, você não fala assim, né? No dia a dia você fala um dia destes. Não, você fala um dia desses, né? Duvido que seja comum, corriqueiro para você, é muito raro a pessoa usar isto, este, esta, dependendo da região do Brasil. Mas, em geral, é difícil. Então, as pessoas usam mais um dia desses, né? Tá certo. Estará certo se for para o passado. Para o futuro é um dia destes. Vou repetir. Um dia desses eu encontrei minha amiga. Um dia destes eu vou encontrar novamente. Um dia desses eu te pego ou um dia destes eu te pego? E aí? Um dia desses eu te pego ou um dia destes eu te pego? Se você falar para a pessoa um dia desses eu te pego, hein? Um dia desses, você vai ver um dia desses eu te pego. A pessoa vai falar, já foi. Não pegou, não vai pegar mais. Porque se a pessoa fala, um dia desses eu te pego, não pode, porque já passou. Então tem que ser um dia destes, futuro. Um dia destes visitarei seu pai, diferente de um dia desses visitei. Entendeu a diferença? 5. Guilherme, dê-me CD que está aí. Dê-me CD que está aí. Então,
Tô falando do quê? Espaço. Lembre, tem que perguntar se é espaço, tempo ou texto. Vai demorar um pouco mais, mas vai dar certo. Ó, Guilherme, tá no espaço. Tá bom, tá no espaço. Porque ele tá falando de um CD que está ali no espaço. CD no espaço. Um conversando com o outro, apontando para o CD. Isso é espaço, tá bom? Tá, perto de quem fala ou perto de com quem se fala? Busque pistas no texto. Quando ele diz CD que está aí, aí é a pista. Se está aí, é perto do ouvinte. Perto do ouvinte. Então, será, Guilherme, dê-me esse CD que está aí. Tudo bem? Tá, próximo. Luísa. É o Eduardo? Tempo, espaço ou texto? Luísa, é o Eduardo? Bom, então é uma situação de conversação, está um conversando com o outro e alguém está falando com a Luísa e apontando para o Eduardo. Isso é espaço, tempo ou texto? Se está apontando para o Eduardo, então é espaço, é um conversando com o outro, é uso demonstrativo no espaço. Tá. Agora eu vou buscar pistas para saber onde é que está o Eduardo. Perto do falante, perto do ouvinte ou distante de ambos. Bom, o problema é que não há pistas. A frase está solta. O fato de ela estar solta, a gente não sabe se o Eduardo está do lado da Luísa, ou seja, pode estar perto do ouvinte, tipo, eu estou falando com a Luísa e pergunto, Luísa, esse é o Eduardo? E aí vai estar perto do ouvinte, perto da Luísa. Tudo bem? Estou colocando tudo aqui que é para você depois estudar sozinho, ó. Pode estar perto da Luísa. Ou, como está fora de um contexto, pode estar distante de ambos. Pode ser que o Eduardo esteja distante tanto de mim que falo quanto da Luísa que escuta. Aí eu posso dizer também, Luísa, aquele é o Eduardo? Tudo bem? Foi. Não dá para saber. Esse é o Eduardo? Aquele é o Eduardo? Adriana, pode ser este é o Eduardo? Pode, até pode. Tipo, eu tô falando com a Luísa e o Eduardo tá aqui do meu lado. Eu, Luísa, este é o Eduardo? Mas não é louco, gente. Este eu não usaria, não. Porque para pra pensar. Você já tá ficando maluquinho aí querendo usar este. Porque para pra pensar. Se eu chego assim, Luísa, este é o Eduardo do meu lado e eu perguntando pra Luísa. Gente, era mais fácil eu perguntar pro Eduardo. Eduardo, você é o Eduardo? Entendeu? Pô, tá doido de querer usar este? Este não. O Eduardo do meu lado falou, Luísa, este é o Eduardo? Sem sentido. Nonsense. Então tá bom. Este não. 7, vambora. Viu por que a pessoa fica mais lenta quando começa a aprender pronome demonstrativo? Depois ela acelera de novo. 7, ano que passou foi muito proveitoso para mim. Tempo, estou apontando para o tempo. Momento. Bom, se eu digo ano que passou, é tempo. Estou apontando para o tempo. Aí eu preciso saber se é presente, passado ou futuro. O próximo passo, então, é achar pistas textuais. E aí, é presente, passado ou futuro? Presente, passado ou futuro, dá para ver pelo verbo, ó. Ano que passou. Dá para ver que o uso do verbo no pretérito perfeito indica um passado. E quando eu digo ano que passou, é um passado não distante. Porque não é um ano remoto, distante num passado remoto. É o ano agora, que passou agora. Então, se é um passado não distante, esse ano que passou. Show! Frase número 8. Mês que passou, choveu muito. Mês que começa, porém, a previsão é de tempo bom. Continuamos a falar do tempo. Tá. No primeiro caso, mês que passou. Se passou, é um passado não distante. Então, ó, nesse mês que passou, choveu muito. Que passou,
De novo, a mesma situação da frase anterior, passado não distante. Agora vamos ver o segundo, ó. Para, blá, 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 mês que começa. Que começa é futuro não distante. Futuro próximo. Então, o que eu uso quando é futuro próximo? Para este mês que começa. Então, é sempre assim, em cada situação dessas aí, você vai dizer se é tempo, espaço ou texto, depois você vai buscar pistas textuais para indicar o uso do demonstrativo. Frase 9, espaço, tempo ou texto. Espaço. Perto do falante, perto do ouvinte, distante, qual é a pista? Aqui. Como eu usei o aqui, eu estou falando de algo que está perto do falante. Não é isso? Então, como é que vai ser? Estes aqui. É isso, você vai buscando as pistas textuais. 10. O que foi combinado aqui não pode sair. Continua a falar do espaço. Tá falando da sala, é o espaço. Aqui, né? Tá, é espaço, tá bom. Agora eu preciso saber se é perto do falante, perto do ouvinte ou distante de ambos. Ora, quando eu digo aqui, é que tá perto de quem fala. Perto do falante. Então, como é que vai ficar? O que foi combinado aqui não pode sair desta sala. Show! 11. Qual é a relação entre dialética e retórica? A pergunta, Aristóteles responde desde a primeira frase do seu livro. A pergunta de que se fala está no texto. Ele está falando de uma pergunta que foi mencionada anteriormente. Então, a frase 11 diz respeito ao uso do demonstrativo no texto. Tá bom. No texto, aí lembra, quando é texto tem que saber se for para retomar, se for uma função resumitiva, diante disso e suposto, lembra? Com função resumitiva, eu vou falar a essa pergunta, porque eu acabei de foi dita anteriormente no texto. É aquele caso em que não é recomendável dizer a esta pergunta. Não é recomendável, numa redação, você usar o esta, já que você está retomando o que foi dito, já que você está resumindo o que foi dito. Entendeu? Frase 12. Na frase 12, a história se repete, só que há uma inversão. É a pergunta que Aristóteles, só que agora a pergunta vem depois. Se vem depois, esta é a pergunta, porque está apontando para o que vem futuramente no texto, na sequência textual, isto, este e esta. Show. 13. Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e paixão a proeminência, blá, 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 sobre cada um, blá, blá, blá. Repare que ele está falando do texto. Repare que ele está falando da proeminência, proeminência é grandeza. Proeminência e rios. Eu tenho dois referentes. Rios, os diversos rios do mundo, e o Amazonas. Quando eu digo proeminência, eu estou apontando para o Amazonas. Então, se é o mais próximo, como é que vai ser? Proeminência deste sobre cada um dos rios, que é o elemento mais distante, sobre cada um daqueles. Então, a frase 13 é aquela em que você tem dois referentes textuais. Quando eu tenho dois referentes, eu não posso usar isso, esse e essa. Isso, esse e essa é só se eu quiser retomar todos, resumi-los. Como eu tenho que fazer distinção entre o mais próximo e o mais distante, eu vou usar
este para o mais próximo. Adriana, como é que eu sei que está retomando Amazonas? Porque ele falou proeminência, grandeza. Se ele falou proeminência, está falando da grandeza do Amazonas. Então, pelo contexto, eu percebi que o proeminência fazia referência ao mais próximo. Proeminência deste sobre cada um daqueles. Bora lá, questão 14, frase 14. Atentem para... E aí? Uso do demonstrativo no texto. Ele continua apontando para o texto. Agora só fique ligado pelo seguinte. Ele agora está apontando para o que vem depois. Ele está apontando para o que vem na sequência textual. Então, como é que vai ser? Atentem para isto. Quando eu aponto para o que vem depois, é isto. Tudo bem? Função catafórica, que é o que a gente vai ver já já. E a frase 15, homens e mulheres participaram das festividades. Simpáticas e elegantes, sérios e tímidos. A gente está falando do uso demonstrativo no texto. E agora eu estou falando de dois referentes. Quando são dois referentes, aí eu não posso usar isso, esse e essa. Aí eu vou ter que usar isto, este, esta, aquilo, aquele e aquela. Agora, o que me falta é buscar pistas textuais. Quando eu digo simpáticas e elegantes, então eu estou retomando mulheres. Mulheres é o mais próximo. Então, vai ser assim. Estas simpáticas e elegantes. Quando eu digo sérios e tímidos, eu estou retomando homens, que é o mais distante. Aqueles sérios e tímidos. Tudo bem? Foi? Aprendeu? Quero saber o seguinte. Aprendeu? Sim ou não? Que tal fazermos um estrago? Agora que eu te peguei no colo, eu tenho todo o direito de fazer o que eu quiser. Só para descontrair um pouco, para você dar uma relaxada, roda a vinheta, porque no próximo vídeo, pancadão de questões, mas do melhor ao pior. Começando com bancas simples, indo a bancas de alto nível. Você vai resolver uma bateria de questões de emprego de pronomes demonstrativos. Pronto. Você já aprendeu, agora é só treinar. Roda a vinheta, vai.